Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos à live de quarta-feira ao meio-dia. Hoje nós vamos falar do sistema visual, nós vamos falar da relação do sistema visual com o movimento e nós vamos falar de alguns assuntos, tais quais quiralidade, propriedades emergentes, que são conceitos que vêm da biotensegridade. Outra coisa que a gente vai fazer também hoje nessa live é relacionar o sistema visual com todos esses conceitos da biotensegridade, tá bom? Então, no vídeo a seguir, começamos então pela fáscia de Tenon. Então, quem é essa fáscia de Tenon? Então, uma coisa curiosa é que esse nome, Tenon, ele é o nome de um médico francês chamado Jacques-René Tenon, que em 1805 começou a falar disso. Então, vejam vocês que vai lá atrás, em 1805. Em alguns lugares, vocês vão ver fáscia de Tenon ou fáscia de Bulb, tá? Talvez alguns artigos ou algum livro vocês possam encontrar essa palavra também, mas é a mesma coisa. Então, se a gente olhar aqui nesse desenhinho, aqui nessa parte aqui meio marronzinha, é a nossa esclera, tá? Aqui em azul é a fáscia de Tenon. A fáscia de Tenon, aqui na frente, ela recebe um nome de cápsula de Tenon, né? Mas, na verdade, é a mesma coisa, é a fáscia de Tenon, só que ela recebe um nome diferente. Eu estou falando isso porque também vocês vão encontrar isso nos artigos, tá? Bom, o que é importante nós conhecermos sobre essa fáscia? Essa fáscia, na sua parede anterior, ela é mais fibrosa, tá? E na sua parte posterior, ela é mais fina e se comunica com o nervo óptico, tá? Então, a fáscia de Tenon, como qualquer outra fáscia, ela também é elástica e fibrosa, né? E a gente vai pensar nela como a gente pensa numa outra estrutura do corpo no qual a gente tem uma face. A gente vai levar em considerações também o gliding, ou seja, o deslizamento, o recoil, a hidratação, e a gente vai abordar mais para frente, tá? Então, essa fáscia, que está bem aqui em azul, né? Ela vai continuar com a fáscia epicraniana que está aqui nesse hominho também em azul. Então, a fáscia epicraniana, então, vem aqui na fáscia de Tenon e vai até a região aqui do occipital. Vale lembrar que a gente está falando de uma fáscia que é uma camada mais profunda, tá? E nessa região do occipital, a gente vai encontrar aqui alguns músculos, né? E algumas estruturas que recentemente foram comentadas pelo John Sharkey como tuning pegs, né? Como os nossos afinadores da fáscia, que a gente vai descrever um pouco mais para frente. Então, já para a gente perceber que a fáscia de Tenon, via fáscia epicraniana, vai falar lá atrás com a região suboccipital. E aqui atrás, ela vai entrar e ela vai fazer uma conexão ali com dura mater e vai descer na coluna bem próximo às vértebras. Então, numa camada também profunda, tá? Esse artigo aqui, eu coloquei a referência para vocês, eu vou mandar por e-mail. Ele fala de algumas coisas interessantes. O globo ocular, ele possui 3 túnicas, tá? A túnica mais externa é a esclera e a córnea, tá? Por fora dela, nós temos a fáscia de Tenon. A túnica média, ela é vascularizada,
que é essa vermelhinha. E a túnica mais interna, ela é a mais sensorial, tá bom? Então, a túnica externa é a fáscia de tênon, elástica e fibrosa. A média é a vascularização desse olho e a interna é referente à parte sensorial. E a gente sabe que existem grandes quantidades de receptores também aí nessa região, tá? Só por uma curiosidade, existe uma pesquisa que esse grupo faz, é uma universidade do Japão, e eles têm visto que existe diferença dessa fáscia em diferentes etnias. Então, eles fizeram uma pesquisa nos descendentes de africanos que moram na ilha do Caribe e compararam com os europeus brancos. E eles perceberam que a fáscia de tênon nos africanos do Caribe eram muito mais espessa do que dos brancos europeus. E aí eles fazem uma pesquisa correlacionando isso ao alto índice de glaucoma nessa população. Então, só para vocês entenderem, para exemplificar aí, existe aí uma variação que pode acontecer de acordo com a etnia. Bom, vamos falar das musculaturas dos olhos, né? Então, quando a gente fala da musculatura, a gente vai dividir em extrínseca e intrínseca. Na extrínseca, nós temos 6 músculos extrínsecos que movimentam o olho. O músculo reto superior, reto inferior, reto medial, reto lateral, oblíquo superior e oblíquo inferior e o levantador da pálpebra superior, que vai abrir a pálpebra, tá? Então, o reto superior faz você olhar para cima, o inferior para baixo, e assim vai nas suas devidas direções aqui, respectivas direções. Em relação à motricidade intrínseca, esses músculos da motricidade intrínseca, eles são mais responsáveis pelo foco da visão. Então, tem, por exemplo, quando a gente começa a ficar com a vista mais cansada, a partir dos 40 anos, é mais essa musculatura que é atingida e não a extrínseca, tá? A extrínseca, a gente pode perceber numa pessoa que tem estrabismo, né? Um olho menor que o outro, mas a intrínseca tem a ver mais com foco. A intrínseca é constituída por 2 músculos: o músculo ciliar, que contraído promove o espessamento da lente ocular, objetivando melhor a visão de perto. Então, esse o músculo ciliar é que fica cansado nas pessoas que vão envelhecendo. E o músculo esfíncter da pupila, que contraído comprime a pupila. Ambos são inervados pelo nervo óculo-motor. Aí eu quero mostrar uma coisa bonitinha que a minha irmã me emprestou. Minha irmã trabalha com visão. Então, olha só que bonitinho aqui, gente, ó. Tá vendo? Então, aqui, ó, reto superior. Isso aqui é a glândula lacrimal, tá? Então, aqui, ó, reto superior, reto inferior, o medial e o lateral, se fosse desse meu olho aqui. E aqui em cima vem o oblíquo superior e depois o oblíquo inferior, tá? É bem assim. Tem uma coisa interessante que eles comentam, que a fáscia dessa dos músculos dos olhos, elas são extremamente aderidas com a fáscia de tênon. Existe um grande contato entre a fáscia do epimísio desses músculos com a fáscia de tênon. Então, a fáscia de tênon ela é muito ligada com os movimentos dos olhos. E por isso, esse grande impacto que a gente vai ter lá na nossa cervical, um dos motivos, tá? Então, vamos continuar aqui. Inervação e vascularização. Então, a gente falou já
que a vascularização ela está mais na camada do meio. Lembra que a gente falou ali? Na terceira túnica, que eles chamam, né? Na túnica do meio. Então, a vascularização, ó, diversos músculos trabalham juntos para movimentar o olho, permitindo que as pessoas olhem em diferentes direções sem mover a cabeça. Cada músculo do olho é estimulado por um nervo craniano específico, tá? O nervo óptico, ele vai ser responsável para levar impulsos da retina para o cérebro, tá? Assim como outros nervos cranianos que transmitem impulsos a cada músculo do olho e se movimentam pela órbita, tá? A artéria oftálmica é uma artéria central da retina, que é a artéria que nutre essa região, e as veias oftálmicas aqui, que aqui no fundo do olho, né, elas se fundem caso haja algum sangramento, é para cá que vai ser drenado esse sangue do olho, via essa veia central aqui, tá? Então, vamos lá. Eu não vou falar, como eu já falei lá no início da nossa exposição, a gente não vai ficar falando de miopia, de patologias do olho, esse não é o objetivo da aula, né? Agora, vamos fazer então, pessoal, uma relação do que a gente viu até agora com a biotensegridade. Olha que legal essa foto, gente. Então é o seguinte, a gente tem o nosso modelo de tensegridade e vamos colocar esse modelo aqui dentro e raciocinar em cima disso. Bom, os músculos dos olhos, eles precisam, assim como qualquer outra musculatura, se contrair e se relaxar. Na linguagem da biotensegridade, talvez mais adequado a gente falar em se condensar, né, e se expandir. Esse ato de contrair, relaxar, vai permitir que haja um funcionamento adequado e uma tensão adequada. Lembra que a gente estudou com Leonid Bloom? Quando existe um desequilíbrio, aí a gente pode gerar mais tensão em algum lugar, né? E essa tensão vai começar a desequilibrar todo o resto, né, da estrutura, certo? Então, uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é da necessidade que há de recoil nessa região também. A face de Tenon, já falada anteriormente, como elástica e também com componentes fibrosos, íntimo contato com o epimísio desses músculos, precisa ter uma capacidade de recoil importante e saudável para que esse olho possa se adaptar à visão lá do horizonte, a visão aqui para perto, e que haja esse processo de adaptação. Quando esse recoil começa a ficar comprometido, é quando a gente vai começar a ter também as patologias, né? Presbíope, dificuldade de ler de perto, né? E assim vai, tá? Então, já fica aí para a gente que o desequilíbrio ou a falta desse recoil vai poder gerar as patologias. O estímulo omnidirecional é extremamente importante. E aí está um problema porque a gente não usa muito a visão periférica, a gente não estimula muito. Então, vamos lembrar, quando eu falei lá sobre as fibras de colágeno, que elas precisam ser estimuladas em todas as direções, a mesma coisa aqui, né? A gente precisa estimular em todas as direções e talvez a gente negligencie algumas direções. E aí, na prática, isso é muito evidenciado como você sente meio uma tontura quando você começa a estimular uma região que você não estimula muito, um mal-estar, às vezes até uma náusea, um cansaço. Então, é importante nós pensarmos nesse estímulo omnidirecional e chamo atenção aqui para a visão periférica, tá? Então, já falamos também que é um órgão sensorial riquíssimo, grandes quantidades de receptores, né?
essa relação tensão e compressão, né? Então, é o que a gente já mencionou, se tem um músculo mais tensionado, isso vai ter um impacto no todo, isso fica muito fácil da gente entender, quando a gente, principalmente quando a gente manuseia o modelo de tensibilidade. E eu quero explicar para vocês essa história da quiralidade, porque esse é um conceito da biotensegridade e que a gente pode aplicar aqui para o sistema visual. Olha que legal. O que é quiralidade que a gente viu tanto no congresso como na formação da biotensegridade? Quiralidade é o quê? É você ter duas coisas semelhantes, mas que quando você justapõe, elas não ficam iguais. Lembra? Então, por exemplo, eu tenho uma espiral para a direita e uma espiral para a esquerda, certo? Quando elas estão equilibradas, geralmente uma qualidade que surge é estabilidade. Então, eu vou pedir para vocês fazerem isso aqui com o braço. Então, um braço vai girar para um lado, o outro braço vai girar para o outro. Então, quando a gente faz isso, um braço gira para um lado, outro braço gira para o outro. Esse é o verdadeiro conceito de quiralidade. Então, a gente tem a estabilidade, fica difícil de soltar aqui, né? Mas se um roda mais que o outro, aí a gente começa a ter os desvios, certo? Que podem ser os desvios oculares, estrabismo, certo? Então, veja vocês, o quão importante é a gente entender o conceito na geometria, e depois começar a aplicar nos sistemas que a gente está estudando, certo? Então, no olho é isso. Se um lado está mais que o outro, a quiralidade não vai estar equilibrada, vai puxar mais para um lado, certo? Vai haver aí um desarranjo de tensão e compressão, certo? Então, quando a gente fala que a quiralidade, quando ela está simétrica, ela traz o quê? Uma propriedade emergente, que no caso pode ser estabilidade, equilíbrio. Então, a propriedade emergente oriunda dessa quiralidade, certo? É o que a gente fala, estabilidade, equilíbrio. Então, é uma característica que a gente tem que levar em consideração principalmente na função. Ela é emergente porque muitas vezes ela não é tão óbvia, certo? Porque é tipo um lado mais um lado vai dar um resultado que é a emergente. Então a gente tem que ficar muito atento para essas propriedades emergentes que aparecem no nosso corpo. Qual que é uma outra propriedade emergente que a gente experiencia muito quando a gente vai trabalhar a fáscia? O bem-estar, né? Então, a gente faz lá um trabalho de fáscia, seja envolvendo recoil, alongamento facial, enfim. Mas o bem-estar é uma propriedade emergente que surge de um sistema que foi bombardeado, entre aspas, por diferentes forças. E aí surge um bem-estar, tá? Ou não, pode surgir outra coisa. Mas eu estou querendo exemplificar o que é propriedade emergente e a importância de vocês pensarem nisso na clínica, na prática, ok? Vamos seguir. Então, eu tenho feito muito isso, gente, esse trabalho de pegar uma estrutura, colocar dentro do modelo de tensegridade e colocar um raciocínio como esse aqui que eu descrevi ao lado. E tem sido muito útil para mim, e eu recomendo que vocês façam esse exercício, até para fixar melhor na cabeça todos esses nomes que a gente vem aprendendo aí da geometria sagrada, e para fazer valer na prática mesmo, né? Fica fácil da gente entender. Bom, pessoal, espero que vocês tenham tido bom proveito nessa aula. Essa aula, ela é um extrato de uma aula completa, que a gente fala sobre sistema visual, fala da relação com a cervical e depois também tem uma prática, tá?
Essa aula é uma aula completa de 1 hora, com teoria e prática. O que você viu foi um extrato da aula. Se você tem interesse em adquirir a gravação dessa aula, dá uma olhada aqui na nossa descrição, que eu te falo como é que você faz para adquirir essa aula, tá bom? Muito obrigada e vejo vocês na próxima quarta.